Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, dessa vez para fazer aqui uma volta, uma espécie de volta da caixa postal, já que muitos de vocês têm me perguntado sobre esse boato, né, cada vez mais forte aí, de que o Vasco estaria fechando com o Leandro Damião. E aí, é uma boa contratação para o Vasco? Antes de responder o que eu acho sobre isso, vamos contar aqui um pouco da historinha do Leandro Damião até aqui. Leandro Damião tem 26 anos aí, mas daqui a 2 semanas já vai fazer 27 anos. Quer dizer, é um jogador que já tá chegando aí no seu auge, né? Que tem uma teoria com a qual eu concordo, de que um jogador ele atinge o seu auge por volta dos 28 anos. Que é quando ele já acumulou uma grande quantidade de experiência sem ainda começar a ter o declínio físico. E aí fizeram umas pesquisas e repararam que a maioria dos jogadores, quando estouram assim Copa do Mundo, com destaque, eles têm sempre por volta dos 28 anos. Enfim, em se confirmando essa teoria, o Damião tá chegando aí perto do seu auge, na teoria mesmo, porque na prática a gente sabe que ele há muito tempo aí que já não vem agradando pelo seu futebol. Como é a história dele? Ele tem uma curiosidade que ele é tipo o Pimpão, ele não teve uma formação assim, não passou pelas divisões de base. Ele jogava bola na várzea e aí com 17 anos foi fazer um teste e foi aprovado por um time menor lá do Paraná, se destacou nos campeonatos menores e acabou chamando a atenção do Inter, que em 2010 levou ele para o clube, chegou a botar ele nas divisões de base para tentar aprimorar ali um pouco dos fundamentos, né? Já que ele não tinha passado por divisão de base antes, mas já em 2010 começou a aproveitar ele no time profissional. Ele chegou a fazer algumas partidas, fez muitos gols, chegou a entrar na final da Libertadores daquele ano e marcar gol, chamando muita atenção da torcida, dos dirigentes. Tanto que em 2011, aí foi o ano que ele explodiu mesmo, assumiu a titularidade do Internacional, foi destaque no Campeonato Gaúcho, acho que ganhou o melhor jogador, foi o artilheiro da competição, começou a ser convocado para a seleção brasileira. Ele, até março de 2011, a média dele no ano era de 1 gol por jogo, que é uma média bizarra, né? Então, isso fez o Ronaldo, a agência do Ronaldo começar a agenciar a carreira dele, o próprio Ronaldo falar que ele era o herdeiro da posição dele com a camisa 9 da seleção brasileira. Os times internacionais começaram a se interessar pelo futebol dele, tanto que o Internacional renovou o contrato para botar uma multa ali de rescisória altíssima. Quer dizer, a carreira do cara em 2011 estava assim, deslanchando para ele realmente ser aí uma referência no ataque brasileiro ali, o nosso 9, talvez disputando com o Alexandre Pato, que foi outro que inclusive hoje em dia... Mas enfim, voltando aqui pro Leandro Damião, caminhava para isso, só que aí no finalzinho de 2011, 2012 ainda começou bem, mas aí a carreira dele começou a patinar, começou a murchar. Ele começou a ter umas contusões que tirou ele um pouco dos jogos, começou a enfrentar uns jejuns também, pegar alguns períodos sem marcar gol. Eu comentei lá, né, que ele chegou, que em 2011 ele até março tinha a média de 1 gol por jogo. Então, ele fechou aquele ano de 2011 com média de 0,75 gols por jogo, quase ainda 1 gol por jogo, né? E que é impressionante. Em 2012 já não foi assim. Ele foi fechar o ano com uma média de gols de 0,55 gols por jogo, quer dizer, quase 1 gol a cada 2 jogos. Já deu uma queda ali, mas ainda uma boa média. Só que aí chegou 2013 e foi mais um ano de declínio, o que começou a desgastar a relação dele com a torcida e com a diretoria. A média dele caiu para 0,26 gols por jogo, quer dizer, 1 gol a cada 4 jogos, mais ou menos. Quando lá no começo era 0,75. Para ter uma ideia, vamos pegar isso aqui em número absoluto, ó. Em 2011, ele fez 53 jogos e 40 gols. Em 2013, ele jogou 50 jogos, que é praticamente a mesma coisa, né? 53, 50, só que só fez 13 gols. O mesmo número de jogos,
e quase um quarto dos gols que ele fez em 2011. Foi mais ou menos nesse período que um grupo de investidores pagou uma bolada lá para o Inter para tirar o jogador do Internacional e levar para o Santos. Até por causa desse desempenho, dessa queda de rendimento dele, eu acho que a torcida do Colorado nem se importou muito com essa saída não. Ficaram felizes aí de embolsar a grana por esse jogador. Qual que era o pensamento aí desse grupo de investidores que tirou o Leandro Damião do Internacional para ir para o Santos? É mais ou menos a mesma na qual o Vasco aposta agora, né? Acreditar que essa mudança de ares ia fazer o futebol do Leandro Damião voltar aos tempos áureos. Só que não foi nada disso que aconteceu. O desempenho dele em 2014 foi muito parecido com o de 2013. Você pode ver aqui, ó. Foram 11 gols em 44 jogos. Uma média aí de 0,25 gols por partida. No ano anterior tinha sido 0,26, 0,25, mais ou menos a mesma coisa. Não agradou a diretoria do Santos, não agradou os investidores. Eles repetiram a tática de tentar mudar de área, de tentar mudar de time, para ver se isso fazia o futebol do Leandro Damião render. E em 2015 ele foi então emprestado para o Cruzeiro. No Cruzeiro, o desempenho dele melhorou um pouquinho mais, foram 46 jogos e 18 gols. A média dele de gol por partida deu uma subida aí, foi para 0,39 gols por partida, mas nem assim o custo-benefício agradou a diretoria do Cruzeiro, que acabou devolvendo ele para o Santos no final do jogo. Porque essa aí é a grande questão, né? Não é que ele seja um mau atacante, mas o custo dele faz com que ele precise ser muito bom para justificar o salário que ele ganha. Enfim, chegamos em 2016, o Santos já não queria mais ele, a solução acabou sendo mandar ele para o futebol internacional. Ele foi para o Betis, não se adaptou lá, jogou só 3 jogos, não fez nenhum gol e depois de 3 meses teve seu contrato rescindido, voltou para o Brasil, o Santos não quer mais ele está sem clube e é nessa hora que entra aí o Vasco como um dos interessados em contratar os talentos de Leandro Damião. Vale a pena? Aí que fica a pergunta. Aí vamos voltar então aqui para a média de gols dele por ano. Em 2010 foram 35 jogos, 12 gols, uma média de 0,34. 2011, o grande ano da carreira de Leandro Damião, 53 jogos, 40 gols, uma média de 0,75 gols por partida. 2012, 43 jogos, 24 gols, ainda uma média bem respeitável, 0,55 gols por partida. Em 2013 começa a queda, 50 jogos, 13 gols, uma média de 0,26. Em 2014, 44 jogos, 11 gols, uma média de 0,25. E finalmente ano passado no Cruzeiro, 46 jogos, 18 gols, uma média de 0,39, que para vocês terem uma ideia, é mais ou menos a média do Leandrão nessa volta ao Vasco. No Campeonato Brasileiro ele teve 7 jogos, fez 3 gols, dá uma média de 0,42 gols por jogo. Claro que o Leandro Damião é melhor do que o Leandrão. Claro que quando você pega um número menor de jogos é mais fácil de ter uma distorção. A média do Leandrão até o final do ano com certeza vai cair se ele continuar sendo o titular do time. Mas a diferença é que o Leandrão ganha muito menos que o Leandro Damião, né? Mas para terminar aqui então, vou fazer a pergunta: o que aconteceu com o Leandro Damião? Porque ele, indiscutivelmente, talento ele tinha. Se você pegar, ou tem no caso, né? Se você pegar o DVD aí, procurar no YouTube os gols do Leandro Damião, você vai ver que tem gol de bicicleta, gol com finalizações super qualificadas. Então, acho que não dá para discutir que um talento ele tem. Tá meio desaparecido aí, mas ele é talentoso. O que pode ter feito o futebol dele desaparecer? Eu levantei aqui 3 hipóteses. A primeira, falta time para jogar com ele, porque ele joga de centroavante e um centroavante ele é muito dependente do resto do time criando jogada. Ele é aquele cara que tá lá para empurrar a bola no último minuto, mas se a bola não chega nele, se a bola chega quadrada, fica muito mais complicado. Se a gente lembrar que o Inter de 2010 foi um time campeão da Libertadores, dá para entender que o time em volta ali ajudava muito no desempenho do Leandro Damião. De 2010 para cá, o time do Inter começou a descer a ladeira, já não tem mais aquele plantel de antigamente.
e isso derrubou junto o futebol do Leandro Damião. Depois ele foi para o Santos, para o Cruzeiro, times que ainda não estavam muito bem ajustados. O Cruzeiro do ano passado era um Cruzeiro em reformulação, o Santos também não era um time top. Isso pode meio que explicar a queda de rendimento dele. Outra coisa que pode explicar, contusões. O Leandro Damião é um jogador que joga muito no físico, apesar de nunca ter tido uma contusão daquelas que, como o próprio Ronaldo teve, como o Pedrinho, que são realmente lesões que separam a carreira entre antes e depois. Ele teve algumas contusões e, como é um jogador muito físico, pode não estar ainda com aquele físico nos trinques que é necessário para o futebol dele aparecer no seu esplendor. Outra opção também, uma opção que a gente vê muito hoje em dia entre os jogadores, é a falta de compromisso, né? Que hoje em dia, eu até quero fazer um vídeo no futuro falando melhor sobre isso. Os jogadores se destacam um pouquinho, já começam a se achar os donos da cocada preta e sentam ali na bunda e não fazem mais nada. Pode ser o caso agora do Leandro Damião. Tem como resolver isso com ele chegando no Vasco? Os mais otimistas vão dizer que sim. Afinal de contas, se ele chegar no Vasco, ele vai encontrar um clima favorável, porque ali o Vasco tem já esse histórico de recuperar jogadores que estão numa fase ruim, porque o clima em São Januário para treinar é muito agradável, familiar, vai encontrar ali um grupo experiente que pode dar força para ele. É um jogador que também, que a gente falou, já está chegando aí num nível de maturidade, que já dá para botar a cabeça no lugar, e se por acaso ele achava que estava com a vida ganha, a carreira pronta, hoje em dia ele já sabe que não é assim. Se o problema for a parte física, tem o Capes lá, o Alex Evangelista, que parece estar fazendo, eu não sou fisiologista para poder falar com propriedade, mas parece estar fazendo um bom trabalho e que pode recuperar o físico dele para ele voltar a ficar nos trinques. Quer dizer, dá para achar motivo aí, dá para achar justificativa para quem acredita que ele pode ser uma contratação. Quais os pontos negativos? Um que a gente pode começar a pontuar aqui é que, para mim, o Leandrão não é o tipo de atacante que encaixa nesse time do Vasco. Que nem eu falei antes, um centroavante desses que fica mais enfiado na área, esperando jogada, precisa de um time jogando em função dele. Um time que tenha volume de ataque, bolas cruzadas na área, jogadores procurando dar a bola para o atacante, o que não é o caso do Vasco. Nossos laterais sobem pouco, a gente não costuma ver uma chuva de cruzamentos nem da esquerda nem da direita. Nosso atacante de ponta, que seria o Jorge Henrique também, do meio do jogo para o final principalmente, fica lá atrás, vira mais um volante, deixa de subir. O Andrezinho e o Nenê podem alimentar um pouco o Leandro Damião, com certeza, mas também procuram, principalmente o Nenê, muitas jogadas individuais. Não é que eles tenham um mote de ficar alimentando o cara na frente e, portanto, se for para manter essas características no time, seria muito mais interessante um terceiro jogador com características parecidas até com a do Andrezinho e com a do Nenê, que é o quê? Um cara que consegue construir sua própria jogada. Para ficar aqui chutando bem alto, uns caras tipo o Edmundo, tipo o Neymar, que sabe fazer a função de centroavante ali, é um bom finalizador dentro da área, mas que também consegue sair para buscar jogo e criar suas próprias oportunidades, o que não é o caso do Leandro Damião. Mas, beleza, se fosse só isso eu até concordava, porque mesmo jogando nesse mesmo estilo, a partir do momento que você tira ali o Thales ou o Leandrão e põe o Leandro Damião no lugar, com certeza a qualidade no setor vai subir, mesmo continuando insistindo com esse estilo de jogo. Qual é o grande problema, no final das contas? Que é, para mim, um motivo que fez ele ser dispensado de Santos, de Cruzeiro. Custo muito alto. O salário dele hoje em dia é de R$600 mil por mês. Isso aí é quase o dobro. Eu não sei exatamente quais são os números do Nenê hoje em dia, mas ele está ganhando ali um pouco acima dos 300 mil. Quer dizer, não dá para jogar com um cara agora que ganharia o dobro. Ah, mas ele na verdade está disposto a reduzir porque ele sabe que não vai ganhar isso. Beleza, vai ganhar 300 mil, para ele é metade do salário dele. E pro Vasco, ainda assim, é muito dinheiro, entendeu? Para um jogador que você vai botar no elenco e você não sabe se ele vai resolver, você não sabe se ele vai dar justamente esse salto na qualidade que a gente está precisando agora. Vai subir um pouco, mas será que um outro jogador, um outro atacante
que ganhasse um terço disso, metade disso, não poderia fazer? 2 jogadores às vezes, entendeu? A gente tá carente de outras posições também, além do ataque. Será que não seria melhor procurar no mercado um atacante que ganhasse 150 mil e mais um volante de qualidade, ou então um zagueiro que a gente tá precisando? É muito investimento para botar num cara que a gente não sabe se vai ter retorno. Até porque pro Vasco é muito investimento, mas para ele é pouco. Imagina que você agora sai do seu emprego, é demitido, você ganha 6 pau, aí de repente você encontra outro emprego que se paga 3. Por mais que você entenda, é a crise, realmente eu tenho que aceitar porque não vai ter outro, você vai estar ali, amigo, pensando, cara, como é que eu faço para sair daqui para chegar de novo no salário que eu ganhava antes? Então, quer dizer, isso pode gerar nele um desconforto ali. Ah, não, tô aqui quebrando um galho para eles, os caras estão me pagando, pode entrar numa... O Vampeta não tinha aquela frase do eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo bola? Então, o Damião pode entrar numa pira meio dessa assim, eles pagam metade do que eu valho, eu jogo metade do que eu posso jogar também. Tem esse risco, sabe? Quando você pega um jogador e... Mas não, pode acertar também. Quer dizer, meu ponto de vista, eu, diretor do Vasco, eu no lugar de Eurico Miranda, eu ia procurar um outro nome, com isso que eu falei, com características que se encaixassem melhor ao jogo do Vasco e que recebesse um pouco menos. Agora, se der a louca no Eurico, fez a equação financeira, fez tudo, dá para trazer? Não acho que seja assim 100% certeza de fracasso não. Vou começar a torcer por ele, com certeza, torcer para ele se recuperar, para essa mística de São Januário, recuperador de jogadores, prevalecer mais uma vez e o cara brilhar, voltar a brilhar, ser mais uma dor de cabeça aí pra gente ficar pensando, só falta os chineses trazerem ele e tal. Isso sou eu aqui otimista pensando, porque na prática eu acho que não vai dar muito certo e eu não traria. Essa aí é a minha posição final. Beleza? Então é isso, galera. Siga a gente aí nas redes sociais, dá like no vídeo, curte nosso canal, manda pergunta aí, porque a gente está voltando agora com Caixa Postal Sobre Vasco, nessa nova fase do Sobre Vasco, onde a gente quer botar um vídeo a cada dia da semana no ar. Ainda não consegui, será que eu vou conseguir? Fica aí que a gente vai descobrir brevemente. Beleza? A gente vai se falando.